Você vai fazer um projeto fotovoltaico para Neoenergia, seja ela Coelba, Electro, a Celp, a do Rio Grande do Norte, e você tem que saber qual é o tamanho máximo do inversor que você pode instalar naquele sistema fotovoltaico. Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. É bem comum, sempre quando você vai fazer um projeto de energia solar fotovoltaica, o cliente sempre te perguntar qual é o tamanho máximo que eu posso colocar do meu inversor nessa unidade consumidora. Qual o tamanho máximo do meu inversor, quantos módulos eu posso colocar. E para você saber essa resposta, você tem que primeiro ir na norma da distribuidora. Todas as distribuidoras do Brasil, elas possuem duas normas muito importantes quando a gente vai fazer projetos de energia solar fotovoltaica em baixa tensão, que é tanto a de tensão secundária, algumas chamam assim, ou fornecimento em baixa tensão, e também as conexões de micro e mini geração. Para ser mais exato, a que a gente realmente vai precisar vai ser de fornecimento em baixa tensão ou fornecimento em tensão secundária. Algumas distribuidoras elas mudam esses nomes, tá? Então, para a gente poder saber realmente qual o tamanho máximo do inversor que a gente pode colocar, a gente consegue olhar nas tabelas de dimensionamento de padrão de entrada, que é o que a gente realmente precisa para saber o tamanho máximo do nosso inversor. Aqui eu estou com a norma da Neoenergia, tá? E essa norma aqui ela contempla tanto a Coelba, bem como também Pernambuco, a Cosern Brasília e também a Electro, que hoje são os estados em que a Neoenergia ela atua. Beleza, então. Então o que é que você vai fazer? Primeiramente você tem que buscar pela norma, né? Então você veja que aqui é a norma, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição e edificações individuais. Aqui é o código dela que eles colocam, né? DISNOR, ou seja, várias distribuidoras chamam isso de vários nomes. Por exemplo, a Equatorial chama dela de NT01. E onde é que você pode encontrar ela? Basta você vir no Google e você colocar o DISNOR 030. Só toma um pouco de cuidado, porque, por exemplo, essa daqui, esse primeiro link que tem aqui, ela é de 2023. E tem a mais atualizada dela, que é a de 2024. Então, você sempre tem que estar procurando as mais revisadas, tá? Então, essa daqui, ó, seria a mais revisada. Ah, Igor, mas é a distribuidora de São Paulo. Não quer dizer que é só porque tem São Paulo aqui que não vai ter das outras distribuidoras, porque a norma dela é única, né? Ela compôs, se for bem bom, ela compôs tudo de uma maneira única e colocou todos os estados em que ela trabalha, tá? Então, só você procurar aqui, ó, fornecimento em baixa tensão, ó, seria essa, a de tensão secundária, distribuição e edificações individuais. Depois que você baixar, dependendo do estado que você vai procurar, você pode vir direto aqui na página 56, página 57 e na página 58. Ah, Igor, eu vou fazer um projeto para Coelba, página 56. Ah, vou fazer um projeto para Pernambuco, para Rio Grande do Norte ou Brasília. Tudo bem, então 57. Não, vou fazer para São Paulo. Então 59. Opa, 58 aqui a página. Beleza, então o que é que você vai olhar? Primeiramente, você vai ter que perguntar para o seu cliente o seguinte: como é que está lá o padrão de entrada desse cliente? Se é monofásico, bifásico e trifásico e qual é o disjuntor que ele tem lá naquela unidade consumidora. Então, a gente vai olhar aqui para duas colunas e para todas essas linhas aqui. Primeiramente, a gente vai olhar para tensão, tá? Vamos lá, primeiramente vamos na Coelba. A gente vai ter que olhar para tensão, categoria, carga instalada e disjuntor. Tá? Então, essas são as informações que a gente vai olhar, ou seja, essas 5 colunas aqui é o que a gente precisa. Vamos lá. Seu cliente, ele, cara, eu quero instalar aqui um sistema fotovoltaico de 8 kW. Só que lá o disjuntor dele é monofásico, monopolar, né? Então a tensão dele, a categoria, é monofásica e o disjuntor dele é de 40. Nesse caso eu pergunto, será que a gente consegue instalar um inversor de 8 com essas informações? Com essa daqui a gente não consegue. Por quê? Porque aqui ó, tem que olhar para a tensão, ó, 220, 127. Então eu teria que perguntar para o cliente, tá, você quer instalar um inversor de 8, mas qual a tensão? É 127, 220 ou 220, 380? Aí se ele fala, não, é 127, a gente não consegue fazer a instalação de um inversor de 8. Porém, se for 220, 380, por isso que a gente tem que olhar para os dois lados. Então, a gente conseguiria mesmo com um inversor de 40. Então, a gente conseguiria mesmo com um disjuntor de 40 amperes colocar um inversor de 8 kW. Nesse caso aqui, a gente consegue colocar até um de 10. Tá? Até um de 10 a gente consegue por conta da carga instalada, que segundo a Coelba, ela permite isso. Vamos supor, ele é bifásico. Então, ele é bifásico e tem um disjuntor de 70 amperes. Só que lá é 127, 220. Qual o inversor máximo que eu consigo colocar? Eu consigo colocar o máximo de até
18 kW. Não, ele é trifásico e tem um disjuntor de 200 A. Então, qual é o inversor máximo que eu consigo colocar? Um de 75. Igor, mas e se a quantidade de painéis fotovoltaicos for maior que a potência do inversor? Não tem problema, tá? Você pode literalmente considerar o inversor, porque ele, teoricamente, ele é o que tem a menor potência quando você vai fazer a soma ali, tanto da potência dos módulos quanto dos inversores. Então, você pode sempre se basear pela potência de saída do seu inversor. E aí você veja também que na Coelba, apesar de ter os dois tipos de tensões, tanto 127/220 quanto 220/180, ela também possui as três categorias, que é monofásica, a gente tem M0 e M1, bifásica B0 e B1 e a trifásica vai de T0 até... Isso em 220 e 127. Porém, em 220 e 380, o que acontece? Ela só vai ter monofásico e trifásico. Tá? Então você sempre vai verificar qual é o disjuntor. Ah não, meu disjuntor ele é de 50 A, lá é 220 e 380. Então qual é o máximo que eu posso colocar? Ah, segundo a carga instalada que eu posso colocar até 75. Nesse caso, quando vai para trifásico, aí você vai ter que olhar pela demanda. Tá? Então, qual o máximo que eu consigo colocar? Até um inversor de 33. Porém, você vai ter que verificar também se a corrente do inversor ela é de acordo com o disjuntor. Exemplo, aqui no 220, 380, ele está mostrando que eu conseguiria colocar até um inversor de 10 kW, por conta da minha carga instalada. Um disjuntor de 40. Se eu for verificar os meus inversores, por exemplo, vou pegar esse aqui da Sol Planet, ele é de 9.1, tá? Então 9.1 kW, aqui tem 9.100. A corrente máxima dele, a corrente de saída é quanto? 50 A. Será se eu conseguiria colocar ele com essas configurações aqui da Neoenergia da Coelba, sendo monofásico com disjuntor de 40? Não conseguiria. Por quê? Porque mesmo ele permitindo eu colocar até um inversor de 10, a corrente daquele inversor, da Sol Planet de 9.1, tem a corrente máxima de 50. Então, quando eu instalasse ele, que ele chegasse no ponto máximo dele, o que iria acontecer com o disjuntor do padrão de entrada? Iria desarmar. Então, nesse caso, teria que colocar um disjuntor de 63, sempre seguindo a norma da distribuidora. Ah, eu vou botar um de 50. Não coloca um de 50, porque você não vai estar seguindo a norma da distribuidora. Tá bom? Então, desse jeito a gente faz essa comparação. Isso para a Coelba. E para as outras distribuidoras, como Pernambuco, Cosern e Neoenergia Brasília. A mesma coisa. Eu vou olhar a tensão, porque lá tem 220, 380. Vou considerar a carga instalada. Então, vou ver, são as mesmas informações de 320 e 220, 380, que é da Coelba. Então, são as mesmas informações. E aqui da Electro, também lá tem as duas tensões, né, em São Paulo, tanto a 127/220 quanto a 220/380. E aí você pode perguntar aí, por que é que a Electro ela tem uma tabela própria e a Coelba também? Mas vai ser principalmente por conta daquela questão do ramal de conexão aérea. Tá? Porque aqui se utiliza cabos de 6, né, de cobre, e aqui a gente teria que utilizar um de 10. Então, são particularidades de cada distribuidora, né, de cada estado que já existe. Que ela já faz o fornecimento, tá? Mas para a Electro vai funcionar a mesma coisa. Então, olhar a tensão, você vai olhar a categoria e aí você vai olhar o disjuntor. E aí outro ponto que você pode perceber, tipo aqui na Coelba, a Coelba aceita até um disjuntor de 40 para 220 e 127. Já a Electro, ela não aceita. Então, se você for fazer um projeto na Neoenergia da Electro, já se atente a isso. Ela não aceita um de 40. Já a Coelba, ela aceita. Independente se você faz um projeto já na Neoenergia, na Cosern, ou na Coelba, que é tudo o mesmo sistema, né? Agora eu vou fazer na Electro, é o mesmo sistema. Mas se atente sempre à categoria e também ao disjuntor para que você não tenha uma reprova em relação a isso, tá? Então, aí dessa maneira você consegue falar para o seu cliente qual é o inversor máximo que ele pode estar colocando. Vamos lá. É um trifásico com 80 A. 220, 380. Então, o máximo que você consegue colocar é um de 52. Então, dessa maneira aqui, você vai estar informando para o seu cliente. E se você quiser saber mais como ter projetos fotovoltaicos aprovados na Neoenergia, você sabendo todo o passo a passo e ainda tendo um suporte ativo para fazer as análises dos seus projetos fotovoltaicos antes de enviar para a Neoenergia, tendo todos os materiais e aulas explicativas e didáticas em relação a isso, eu convido você a conhecer o curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Neoenergia.
Nele, você aprende a como homologar em todas as neoenergias do Brasil os projetos fotovoltaicos de microgeração. Você também vai receber um suporte por WhatsApp, bem como também você vai receber dezenas de modelos de diagramas unifilares fotovoltaicos. Se você quiser saber mais, basta você apertar no link que está aqui abaixo da descrição. E se você gostou desse vídeo, já curte e já comenta ele aqui também. Como é que você estava informando para os seus clientes o tamanho máximo do inversor que poderia ser colocado naquela unidade consumidora.